Sejam todos bem-vindos, Thiago Linhares aqui. Hoje estou com um atleta de hipismo, meu amigo e cliente Gustavo de Belli. Mas eu não quero falar dele nem apresentar ele, eu quero que ele fale quem é o Gustavo, onde é que mora, qual é o esporte que pratica, enfim. Gustavão, obrigado primeiro por ter aceito aí esse desafio de a gente poder falar um pouquinho sobre esse teu esporte, eu dei o título aqui de Um Salto de Sucesso, e falar um pouquinho do que aconteceu com você nesse nosso trabalho mental. Bem-vindo, meu irmão. Beleza, brigadão. Sou Gustavo Gibelli, sou atleta de hipismo, faz 4 anos que eu pratico esse esporte, e desde que eu pratico esse esporte eu sempre tenho me pressionado demais nos últimos dias de campeonato e principalmente me cobrado muito durante os treinos. Isso tinha me afetado bastante nas provas e tudo, e nos meus resultados também. Então eu procurei a ajuda do Linhares, me ajudou bastante a colocar minhas ideias nos lugares, para me ensinar métodos para conseguir focar mais, me ensinar métodos para memorizar, para formar, para ter material, para tudo. Foi algo muito bom mesmo. E é isso. Boa! É isso. Calma aí, não dá spoiler então. Segura aí, meu irmão. Então você é o Certo? Gustavo, de hipismo. Tá com quantos anos hoje mesmo, Gustavo? Eu tô com 14 anos. 14 anos, show de bola. 14 anos. E tá no hipismo há quanto tempo já, Gustavão? Uns 4 anos. 4 anos. Ô, meu amigo, por que você escolheu o hipismo? Ou foi o hipismo que escolheu? Como é que foi isso aí? Só conta rapidinho pra gente aí, por favor. Olha, foi uma coisa muito estranha, para falar a verdade, porque eu lembro que eu tinha ido para algum passeio da escola quando eu era menor, e lá tinha tipo uma chácara, e eu tinha visto os cavalinhos, eu acho que tinha andado neles, e daí eu falei, pô, gostei disso. Pedi para minha mãe, na época eu fazia tênis, Certo. para o mãe, será que tem como andar a cavalo? Sem pensar em salto, sem pensar em nada, só andar. E daí a gente foi conhecer um lugar chamado Araçadal, que foi o lugar onde eu comecei. E nesse lugar mesmo eu fui apresentado pela modalidade de salto e pela modalidade de adestramento, que futuramente eu fui campeão em adestramento também no Desafio Brasil. Boa. E é isso. Então, E nesse meio termo, quando eu fui apresentado, me apresentaram na modalidade de salto, eu me encantei por ela e continuei no salto mesmo. estamos até hoje. E estamos até hoje aqui. Então, você iniciou então esse trabalho lá no Araçadal e hoje você compete e treina aqui na Hípica Paranaense. Sim, certamente. Boa. Muito bom. Ô, Gustavo, eu quero fazer então aqui uma linha do tempo com você, eu quero fazer essa linha do tempo desde que a gente começou esse processo. Primeiro, Gustavo, o que fez você chegar até a mim aqui, cara? Como é que a gente se encontrou? E me ajuda aí. Olha, foi o seguinte, como já falei, eu sou um atleta que pratica esse esporte faz um tempo já, e eu tinha ido a várias competições fora, quanto dentro do Paraná, competições grandes, que valiam vários títulos, e eram competições grandes, de 3, 4 dias. E nessas competições eu sempre ia muito bem no primeiro, no segundo, no terceiro dia. E daí quando chegava no quarto ou no terceiro, dependendo da competição, eu sempre ia lá e me dava aquela leve afrouxada. E eu sempre ia fazer uma falta boba ou pegava alguma distância errada e não saía perfeito como o primeiro e o segundo dia. E por esses casos eu falei, pô, preciso me arrumar, eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente. E por isso eu procurei alguém que conseguisse consertar isso e me regular, podemos se dizer. Me mexer nas minhas configurações e mexer na minha cabeça, em outras palavras. Mexer aonde tem que ficar certa coisa e onde eu tenho que me concentrar mais. Reprogramar essa mente, foi o que a gente começou a fazer. Exatamente isso. Esse teu software. Gustavo, e como é que você chegou no Thiago Linhares? Só para a gente fazer... Como é que foi? Como é que vocês encontraram o Thiago Linhares aí para a gente começar a reprogramar você? Sim. Eu cheguei por
Não fui eu, foi a minha mãe, Gisele. minha mãe Gisele, que por eu penso que certas amigas e certas pessoas que já estiveram sobre sua Mentoria, consulta, treinamento. exato, mentoria e treinamento, nos disseram que melhoraram bastante, e aí, por meio deles, nós viemos até você procurando ajuda. Boa! Certo? Então foi através de algumas amigas da sua mãe que, Penso que algumas amigas. em Eu não comum. estava presente. Foi meio surpresa para mim. Minha mãe só chegou em mim e falou: Ah, você vai ter uma aula com certa pessoa e essa pessoa vai te direcionar e vai tentar te ajudar ao máximo. Boa! E aí Boa fui eu. deixa. E aí, e o que você imaginava que a gente ia fazer aqui, cara? Eu sinceramente não sabia. Eu pensei, pô, isso é para quê? Isso é para o colégio? Isso é para o salto? Isso é para quê? Eu fiquei bastante em dúvida até a nossa primeira consulta. Daí na primeira consulta eu falei, ah, entendi, realmente, tal. E aí eu direcionei melhor o que que era, o que que a gente ia fazer na consulta. Voltado para o esporte, mas que também a gente respinga para o colégio e para outras áreas da sua Exato, vida, né? a gente pode espingar para tudo. Todos os Sim, ensinamentos aqui foram úteis na minha vida. Tipo, maravilha. tanto pro colégio, quanto pro salto, quanto para tudo. Pô, Ajuda muito a fixar as coisas. É e muito bom. Gustavo, então assim, a gente se conheceu através de algumas amigas, a gente veio aqui para reprogramar você para o esporte, mas respingou no colégio e em outras áreas da sua vida, a gente fez uma amizade. Você, eu já falei para sua mãe, né, é um atleta excepcional, tem uma conduta, uma educação, um respeito, um profissionalismo de estar sempre no horário aqui comigo, não tenho do que me queixar e reclamar de você. Na verdade, eu quase não tenho de ninguém, cara. Eu sou muito abençoado. Deus sempre coloca pessoas boas na minha vida. Mas eu quero saber assim, o filho da Gisele e do seu Gustavo, como que você era então, antes de iniciar esse treinamento mental, cara? Olha, antes de ensinar esse treinamento mental, eu digo que eu era uma pessoa, como pode dizer, muito impulsiva, porque e também às vezes não raciocinava muito nas ações que eu fazia nas pistas, principalmente nos últimos dias. Eu deixava meio a pressão que eu sinto me tomar, e em vez de eu pensar com a cabeça e tomar decisões corretas, eu não pensava, ia por instinto. E meu esporte não me permite fazer isso. Eu preciso estar com um bom pensamento e eu preciso principalmente saber o que eu tenho que fazer nos momentos. Não posso me deixar a minha pressão me levar e eu só comecei a fazer as coisas na louca. E eu digo que isso era algo que eu realmente enfrentava antes. Agora estou muito melhor, muito. Além, né, Gustavo, de você estar guiando um animal que ele age muitas vezes por instinto, eu não posso agir. E ainda você Sim, tinha algumas impulsividades, você tinha a própria pressão de você com você mesmo, exato. e essa questão do teu, de agir e ir pelo instinto. O que mais de dificuldades que eu tinha antes de iniciar esse treinamento? E assim, só abrindo um parênteses aqui, não que isso seja demérito ou errado. Na verdade, existe uma pesquisadora chamada Brené Brown, ela inclusive tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Quando a gente compartilha, eu também tenho os meus defeitos, todo atleta tem defeito. Então isso aqui não é para denegrir, é só pra gente simplesmente pra gente organizar e compartilhar de que forma que eu estava, de que forma que eu tô saindo. Então, desculpa. Que outros desafios você tinha ou problemas, dificuldades, Gustavo? Eu digo que eu tinha algumas dificuldades em organizar as coisas na minha cabeça, saber quais coisas eram prioridades e quais coisas eu Ah, tinha que saber que, ah, beleza, isso eu posso, por exemplo, deixar um pouco de lado, focar nisso agora e depois voltar depois na outra coisa. Saber organizar melhor cada ideia em cada lugar da cabeça, em cada lugar, em cada momento.
era muito importante isso para mim, que era uma coisa que realmente eu não sabia fazer muito bem antes de ter esse treinamento mental. Porque antigamente eu lembro que, por exemplo, às vezes eu entrava em uma pista pensando em outra coisa, eu estava fazendo uma coisa pensando em outra, e eu não posso, eu preciso entrar na pista por um minuto e meio, de total concentração e foco naquilo. E com certeza não posso pensar em outra coisa enquanto estou saltando, sem dúvida. Legal. Então também tinha essa coisa de não era muito bem organizado algumas coisas dentro da tua Sim, mente, você tinha essa dificuldade de programar, e a gente começou a trazer não o que eu queria aqui, ou a minha metodologia de organizar, mas qual é a maneira que faz sentido para o Gustavo se programar para cada competição e cada nível que exige. sim, Maravilha. E aí a gente faz esse encontro, conversa com a Gisele, a gente marca uma primeira conversa, o que esse maluco vai fazer aí, né? E a gente tem uma primeira conversa onde a gente estabelece um objetivo, a gente coloca uma meta para o Gustavo, que é onde a gente inicia o nosso primeiro passo, daquela nossa primeira conversa. O que você lembra sim. que a gente organizou o teu objetivo lá, seu de Belly? Nossa, eu lembro bastante dessa conversa aí, porque eu comentei depois com meus pais e tudo, que a gente viu primeiramente tudo, o meu histórico, o que eu tinha feito antes, o que eu tinha feito para ocasionar a minha vinda até você. E com isso tudo e sabendo mais ou menos as coisas que a gente tinha que ir aperfeiçoando e melhorando, a gente chegou em uma meta que é o meu sonho desde que eu monto, que seria pular uma prova de 1,45 m em Santo Amaro, para o futuro, claramente, mas um dia chegar no nível top brasileiro, que seria 1,45 m, e em Santa Amaro, que é a época que eu mais tenho, como posso dizer, que eu mais gosto de todas as outras hípicas. Essa é a hípica que eu mais gosto e mais me apaixonei quando eu vi ela pela primeira vez. Então seria um sonho realmente fazer isso e uma baita de uma meta. Por isso que a gente estabeleceu isso, que a gente vai fazendo, construindo a casinha até um dia, se Deus quiser, a gente chegar lá. E aí, então, a gente estabeleceu esse objetivo, essa meta que é palpável. A gente fez o exercício de visualização de como é que você Sim, vai estar sim, naquele dia no galope da vitória. sim, Com a eu tua lembro. música, a energia, o som, a galera gritando. A gente fala dos porquês que você quer conquistar essa meta. A gente Sim. fala de responsabilidade, comprometimento, enfim. E aí a gente inicia todo esse processo no formato online. Você em Curitiba, eu em Curitiba. Teve algum problema, Gustavo, de não ser pessoalmente eu e você? Nenhum, vou falar bem a verdade, nenhum. E na minha opinião, foi até melhor, porque Entendi. sendo online, eu não preciso Por exemplo, eu que sou uma pessoa bem ocupada, eu tenho aulas até 3h45 da tarde, e saindo da aula eu ainda tenho treino, então normalmente eu chego umas 7, 8 horas em casa. Foi bem complicado a questão das aulas. Não, eu consegui estabelecer um tempo durante minha rotina para conseguir falar com você, sim. Mas se fosse fisicamente, né, se fosse em algum lugar, eu teria que dispor mais tempo e aí poderia ficar ruim para mim, entende? Porque por questão de tempo e tudo, eu não tenho tanto tempo para ter uma consulta e tudo isso. Então foi muito bom ser online. Legal, né, Gustavo? Sim, E só um parênteses aqui, o sucesso não acontece por acaso. Talvez se um dia alguém pudesse conhecer ou te acompanhar numa semana, as pessoas perceberiam o quanto tem dificuldade, o quanto você é esforçado, tem empenho, dedicado no colégio, que ele é basicamente integral, e também para você vai treinar, e aí você chega e ainda vem fazer um trabalho aqui. Então, realmente, o sucesso ele não acontece por acaso as pessoas. Ele é pautado, tem fundamentos em esforço, dedicação, empenho, como já certo. falado aqui anteriormente. Que legal, cara. Então a gente não teve problema nessa questão do online. Nenhum.
E o apoio dos teus pais, só pra gente, antes de a gente iniciar aqui um salto de sucesso, e como é que foi, e como que é, na verdade, o apoio dos teus pais para todas as atividades, mas principalmente para o nosso trabalho mental. Como é que eles veem isso, Gustavo? Sim, sim. Os meus pais realmente gostaram da nossa consulta, porque eles sentiram que durante e depois, né, durante e mais ou menos agora, eles sentiram que eu evolui muito mentalmente e principalmente durante as competições que eu estou agindo com mais maturidade, em outras palavras, eu estou sabendo lidar nas certas ações e sabendo lidar com o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e onde eu tenho que fazer. E realmente eu concordo com eles nesse aspecto, que eu evolui bastante mentalmente e principalmente consigo organizar muito melhor as minhas competições, saber muito melhor, que nem eu falei, saber muito melhor o que eu tenho que fazer. Foi algo muito bom mesmo. E eu sempre tive apoio dos meus pais. Meus pais sempre me apoiaram bastante, sempre colocando a escola, principalmente, como algo importante na minha vida, tanto quanto o salto. E então eu sempre tive que me empenhar bastante para a escola e para o salto. Então eu não podia me concentrar somente no salto, como algumas pessoas do meio que eu conheço só focam nisso. Eu tive que focar bastante nas duas partes, porque meus pais realmente são rígidos em questão à escola e também são rígidos em questão ao esporte. Então eu tive que me esforçar bastante nisso e realmente eu tenho que só agradecer por eles, porque me apoiam muito e sempre querem o meu melhor, sempre. Legal, cara. E você vai lembrar de uma maneira diferente. Não sei se melhor, com certeza melhor, eu diria, talvez. Mas você vai entender de outra forma a importância dos seus pais estarem te exigindo, serem rigorosos nesse sentido, sempre com carinho e amor, né? Não é aquela coisa Sim, de autoridade mesmo, mas de serem líderes, exemplos para você. E que bom que eles estão te encaminhando, te colocando nesse caminho aí do esforço, dedicação e de ser rígido com você. tá certo. E aí, cara, o que que se começou então a experimentar no processo? Você era impossível, impossível não, você era impulsivo, Sim. tinha a pressão de você mesmo, Uhum. não sabia, agia às vezes por instinto, tinha dificuldade nas organizações das próprias ideias suas. Rapaz, o que que você começou a perceber, a experimentar? O que que você começou a experimentar durante esse processo de coaching, Gustavo? Ai, eu consegui experienciar, né, que eu diria a melhor Sim. palavra, durante esse processo, que eu evolui muito no nível de delicadeza e no nível de maturidade que eu estou levando as coisas. Então, por exemplo, se antes eu fazia, por exemplo, trabalhar o meu cavalo, eu ia e trabalhava ele. Hoje em dia eu tô indo trabalhando ele para quê? Para o concurso que eu vou ter daqui 2 semanas. Sempre pensando no futuro e sempre pensando no próximo passo. E acho que isso foi algo que me ajudou bastante, sabe? Porque antigamente, como eu já falei, eu era alguém muito impulsivo e não pensava tanto. Então, na hora de trabalhar o cavalo, eu ia e trabalhava o cavalo normal, como se fosse qualquer outro. Hoje em dia eu faço o quê? Não, eu vou e trabalho meu cavalo. Para quê? Para ele estar bom daqui 2 semanas, não para ele estar bom hoje. Entende? É algo que realmente eu vou melhorando com o tempo. E eu acho que eu estaria nesse resultado, sim, eu estaria. Mas eu acho que nos nossos consultas e tudo isso me ajudaram a poupar muito tempo. Eu acho que eu conseguia chegar nesse resultado com tempo, tipo, daqui 2 anos, entende? Com muito amadurecimento, tanto de idade quanto de montaria. Mas as nossas consultas me ajudaram a poupar muito tempo. E esse tempo é algo que na minha vida especificamente me falta muito.
Então, foi muito bom mesmo. Bem linkado. Eu vou te perguntar no final uma pergunta relacionada a tempo, se a gente vai se surpreender, você vai ver. Vamos ver. Então você começou a se tornou uma pessoa, evoluiu bastante mentalmente, começou a ter mais delicadeza em algumas situações, principalmente nos cuidados com seus animais, com os cavalos e na direção dele. Você ficar mais maduro, como eu falei, e começou a pensar mais no futuro a longo prazo e não ser tanto imediatista. Sim. Isso tem pesquisas que comprovam os problemas de um indivíduo ser imediatista e não se preocupar no longo prazo. Então, assim, você começou a enxergar o longo prazo de uma outra forma. Teve mais alguma outra situação que você achou interessante, que você experimentou, Gustavo? Teve muitas, né? Porque... Mas as principais. As principais, vamos ver. Teve essa de saber controlar minha logística, né? Saber quando fazer as coisas e onde fazer. Teve a comportamental, como meus pais perceberam que eu amadureci muito. Boa. Tanto depois das nossas consultas quanto nas consultas. E também teve uma leve cobrança a mais, que antigamente não tinha e, na minha opinião, me ajudou bastante, porque eu gosto de ter essa leve cobrança. Que foi o seguinte, que com o nosso planejamento, com o nosso planejamento que a gente teve, tanto para as próximas semanas quanto as semanas retrasadas que a gente já teve, eu fui focando mais nos meus defeitos e nas coisas que eu sou bom. Então, eu fui pegando mais ou menos, tipo, no primeiro dia eu vou bem, no segundo dia eu vou bem, no último dia eu não vou. Então, no último dia das competições, hoje eu tô entrando, tipo, tenho que ir bem, não posso ir mal, já fui mal as outras vezes, agora vamos entrar concentrado e vamos fazer o nosso melhor. E realmente, tá dando certo isso, tá melhorando bastante isso. E é algo muito bom mesmo. Massa. E alguém começou a perceber alguma diferença em você, Gustavo, sobre esses comportamentos diferentes? Além dos seus pais, que você já falou aqui, né? Eu consegui perceber tanto do meu treinador, o Serginho, que comenta principalmente com meus pais isso. Eu também consegui receber esses elogios de outras pessoas que são tanto quanto amigos, quanto próximos de mim também, que veem as minhas pistas e também comentaram isso, que eu evolui muito da maturidade do salto em si, tô sabendo melhor planejar o que fazer. E realmente isso é algo que me impressiona às vezes, porque eu tô bem de boas ali, terminou a minha prova, eu tô quietinho na minha, pensando no que eu fiz ou o que eu vou fazer, e do nada chega alguém e fala: ô, Gustavo, melhorou bastante, hein? Pô, desde quando eu te vi, tá muito melhor hoje. E eu fico bem assim. Eu fico bem no hype, eu fico bem, aí sim, que bom que tô melhorando. Foi o meu objetivo, tá melhorando e tô aí, ó. E as pessoas estão percebendo, né? Como seu treinador. Exato. E outras pessoas que vêm até você. Que legal, cara. Exatamente. A gente usou aqui nesse projeto, Gustavo, aí nesse salto de sucesso que a gente deu, que a gente está chamando a conversa de hoje, a gente usou algumas ferramentas como meta, perfil comportamental, a gente fez a roda do atleta, a gente fez a tua estratégia para as provas específicas que você queria, quais são os pilares meus para aquela determinada prova, principalmente no Rio de Janeiro. A gente falou sobre cultura vencedora, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Fizemos um exercício de feedback, a gente pediu para algumas pessoas esse exercício, né? Sim. Desenvolvemos a metodologia única para o atleta, no teu caso, a metodologia do Gibelli. Dessas aqui, qual delas que você mais gostou, seu Gustavo? Olha, eu gostei muito da roda do atleta. Para mim foi algo muito bom, porque eu sinceramente não tinha nunca tinha pensado nisso, em pensar nos meus defeitos e nas partes boas. Eu sempre me levei como defeito, e nunca me comparei com as outras pessoas pensando, tipo, tá bom, eu sou ruim nisso, mas eu sou melhor nisso. Entendi, então eu tenho só melhorar isso. Eu sempre pensei como defeito, e era algo que
me prejudicava às vezes, sabe? Principalmente quando eu ia treinar, eu falava, puta, mas eu sou ruim nisso, o que que eu faço para melhorar isso? Mas nunca pensava que a outra pessoa podia ser pior que eu em certo aspecto também. E agora é como se eu estivesse levando, mas sabendo que cada pessoa é única, por assim dizer. Cada pessoa tem o seu ponto forte, seu ponto fraco, e tem que saber lidar com eles. É um jogo. Tem que saber lidar com ponto forte, ponto mal, para saber e chegar no resultado bom. Até porque todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos, e a grande Exato. sacada é como que eu posso evoluir, como que eu posso melhorar e minimizar esses pontos fracos Exatamente. que me atrapalham e potencializar aqueles que são bons. Exatamente. Teve alguma outra ferramenta que você gostou, que te chamou a atenção? Eu gostei muito daquela ferramenta que era para pegar os conselhos e pegar as coisas das outras pessoas que elas pensavam sobre você e levar aqui e discutir sobre. Eu gostei muito porque enquanto eu estava perguntando para elas, eu soube o que elas realmente pensavam sobre mim antes e depois, e o que elas pensavam que eu poderia melhorar, o que elas pensavam que eu poderia, que eu já sou bom, que teve algumas pessoas que falaram que não, mas você é bom em tal, tal, tal aspecto, mas você precisa melhorar em tal, 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 tal aspecto. Então foi algo muito bom, na minha opinião, porque eu consegui me comparar com os resultados das outras pessoas. Eu, por exemplo, eu chegava em casa aqui e falava, pô, eu sou ruim em tal, tal, tal aspecto. Eu olhava no papel e eles falavam, não, eles acham que eu sou bom nesse aspecto. Então, pô, por, por que tem essa diferença? Será que eu sou bom? E daí eu ia, revia os vídeos e falava, ah, realmente eu sou bom nisso, porque eu tô me cobrando nisso. Vamos se cobrar nas coisas que eles acham que estão ruim. E foi algo muito bom, na minha opinião também. O exercício de feedback, né? A própria Bíblia fala, né, Sim. que Salomão era uma pessoa rica e rica em conselheiros. Então a gente buscou alguns conselheiros para mostrar uma outra visão, de um outro ponto de vista de como que o Gustavo é. E aí a gente teve insights, a gente teve novas perspectivas e novos aprendizados para realmente continuar nessa evolução. Teve alguma ferramenta que você falou assim, pô, Linhares, essa não gostei, não curti, não. Olha, todas as ferramentas eu achei úteis. Algumas ferramentas, por exemplo, um pouco menos importantes contra outras. Mas isso eu acho normal. Eu acho que é algo que cada pessoa vai ter o seu, cada pessoa vai saber se direcionar. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ser que não gostou da atividade de feedback ou não gostou da roda de atleta, enquanto eu gostei. É algo muito pessoal de se dizer. Mas para mim todas funcionaram, foram úteis, mas teve uma ou outra que não foi tanto quanto essas duas que eu comentei, certamente. Que se destacaram, aí, tiveram um destaque notório. Exatamente, exatamente. Gustavo, em relação aos teus comportamentos, que comportamentos ruins ou negativos você diminuiu ou eliminou de vez? Você lembra Sim, algum? sim. Teve, com certeza. Por exemplo, antes de entrar na prova, eu lembro que eu me cobrava muito, 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 muito. Eu entrava na prova com, meu Deus, tem que fazer zero, tem que fazer zero, tem que fazer zero, tem que fazer zero, tem que fazer zero. E isso me prejudicava às vezes, porque em vez de eu estar pensando na pista, em vez de eu estar pensando, tipo, ah, aqui são 7 lances calmos, volta um pouco, aqui são 5 indo, vai um pouco, eu ficava pensando só, tem que fazer zero, tem que fazer zero, tem que fazer zero, e eu me embolava, e eu ia por instinto, que nem eu falava, eu ia por ir, eu ia na sorte, entre aspas, de zero, mas não era isso, não era isso, e agora tô muito melhor, agora eu entro, tipo, não, eu vou fazer zero, mas principalmente eu vou fazer bonito, eu vou fazer as coisas que me mandam, e fazendo bonito, normalmente você garante um zero, é sempre assim. Totalmente diferente de estar. Exato, exato, é total diferente, E total. que comportamentos. Que outros comportamentos que você diminuiu? Você lembra, além desse? Olha, teve outros, sim, por exemplo, deixa eu lembrar a palavra que eu utilizar, que é se focar mais tanto no material, que era uma coisa que eu não fazia, que antigamente eu ia, falava, ah, tem que pular 7 horas da manhã. Eu ia e via meu cavalo e montava depois e ia. Eu não ia focar, ah, beleza, o bridão fica em tal lugar,
a cela fica em tal lugar, tal, deixa eu ver o buraco, vamos ver se a caneleira tá bem colocada, boleteira tem quantas? Tem 3, traga as 3. Mas, ó, se eu vou usar uma boleteira, se eu vou usar uma boleteira, mas é bom ter reserva. Então, traz 3. Agora eu tô me preocupando muito melhor com o planejamento do meu material, tanto que eu vou utilizar quanto eu não vou utilizar. Porque, imagina, vai que eu tenho que usar outra cabeçada. Nunca se sabe, é uma prova. Uma prova é algo que você vai experienciando, vai tendo diferenças, cada um tem o seu material, cada um tem o seu cavalo, cada um sabe o que usar. E antigamente eu era meio, legal, meu tratador, o meu treinador me mandou usar tal material, então vamos usar. Hoje em dia não, hoje em dia eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero e eu uso o que eu gosto e o que eu quero, porque eu sei que vai me ajudar a chegar no resultado que eu quero e o resultado que não só eu quero, que todo mundo quer. Minha família, meu treinador, meu tratador. Todo mundo quer. Então, assim, se diminuiu algumas cobranças internas suas, e eu Sim. já ia te fazer outra pergunta, você deu sequência, e aí você melhorou as tuas questões, as tuas organizações pré-competição, para você também não ficar na mão dos outros, não que a gente não dependa, mas eu também posso ser responsável pelos meus próprios materiais, e eu também sou responsável se alguma coisa acontecer de errado, então eu vou lá e cuido e fico organizado. Sim. E como é que se diria que está hoje o teu foco, meu amigo? Olha, eu diria que o meu foco hoje tá muito bom mesmo, porque eu sei no que eu tenho que me concentrar, eu sei o que eu tenho que fazer e principalmente eu sei o que eu não tenho que fazer, que é algo que antigamente eu não sabia, porque eu não tinha aquela mentalidade de, olha, se eu fizer tal coisa, se eu me pressionar em tal aspecto, se eu treinar meu cavalo de tal jeito, não vai chegar bem na competição. Antigamente eu era muito de, olha, vamos empurrando do jeito que tá na competição, vai que dá. Hoje em dia não, hoje em dia eu sei que se eu fizer tal coisa, se eu treinar meu cavalo de tal jeito, meu cavalo precisa de descansos, eu preciso de descanso, eu preciso de me tratar, vai que eu tô doente, alguma coisa assim. Hoje em dia eu me importo muito mais com isso, que antigamente eu não era assim. Então, com tudo isso que eu falei, eu acho que também melhorei muito o meu foco. Que o meu foco é mais um desses aspectos. O meu foco, se bobear, é o aspecto principal, porque se você não tem um foco onde você quer chegar, se você não tem um foco de, olha, quero ganhar essa prova, independente do que aconteça, eu vou ganhar, você só entrar, tipo, quero participar, vamos ver o que dá, são totalmente diferentes. Você tem que ter na tua cabeça que, não, eu vou ganhar e vou fazer o meu melhor para ganhar, e se acontecer alguma aventura, que pode acontecer, mas eu vou sair como ganhador. Tem que entrar com essa mentalidade, que antigamente eu não tinha. Antigamente eu ia de, vamos que, vai que. Vai que E cola. vai que vai, exato, vai que cola. E hoje em dia não, hoje em dia é muito mais focado. Quantos por cento você, se a gente pudesse, é subjetivo, cada um tem uma percepção. Sim. Quantos por cento você entende que você aumentou? Ou quantas vezes você usa a métrica que você quiser? O meu foco, eu acho que aumentei, digamos que o meu foco antigamente estava em, digamos que 65%, 70%. Hoje em dia, eu diria que meu foco tá de 85 a 90% quando eu tô dentro da pista, que é algo que me ajudou muito. Claramente não tá em 100% de foco, que sim, dá para chegar em 100%, dá, mas cada um tem a sua vida pessoal, é algo muito difícil de você falar, não, agora 100% de foco, porque mesmo que você diga que, não, agora eu tô concentrado 100%, você não tá concentrado 100%, sempre vai ter uma coisinha, desde que seja de pequeno porte, que vai estar ali atrás da orelha.
Mas você tem que ficar calmo e tem que seguir o teu objetivo, independente do que aconteça. É assim. Todo mundo E, tem essas altos e baixos no foco, né? E assim, né? exato, tem esse altos e baixos do foco. Mas hoje em dia, eu diria que eu estou muito mais focado do que antigamente. Eu diria que, como antigamente eu estava 65%, hoje em dia estou 85% a 90%, variando de se eu tenho algo ou não na minha vida. Pode ser tanto pessoal quanto não pessoal, né? Porque, por exemplo, o meu cavalo machucou. Pode ser que eu estou pensando nisso enquanto estou fazendo a prova ou qualquer coisa assim. E às vezes fica, mas quando eu estou dentro da pista, eu diria que eu fico em 90%. Fico quase totalmente focado naquilo e com certeza. E é, e você e o cavalo, um só, como diz Mihai Csikszentmihalyi, É, o autor da teoria do flow, é eu e meu cavalo como se fôssemos um, literalmente na pista saltando. isso mesmo. Cara, como, ô Gustavão, que legal, cara, que você tá falando isso, né? E me diz aí, como que está hoje o atleta, Gustavo, depois desse processo? Muito, muito bom, muito bom. Eu tô me sentindo que eu tenho mais foco e principalmente tenho mais confiança em mim mesmo, que era uma coisa que eu não diria que faltava, mas é que eu não tinha tanto. Era algo que, por exemplo, para um atleta você tem que entrar como eu não sou mais um aqui, eu sou o cara que vai ganhar isso daqui. E eu acho que antigamente eu não tinha tanto isso. Eu entrava como tipo, eu sou mais um, vai que vai. E não é assim que você tem que entrar. Você tem que entrar que, não, eu sou o ganhador, não vai ter ninguém que vai ganhar de mim aqui. Eu vou competir pau a pau com todo mundo e vai dar boa. Não vou ser mais um aqui, não. Não vim para ser mais um. Eu vim para ganhar. E é isso. Boa, parafraseando você, a gente não entra mais para competir, a gente entra Exato. se esforçando o máximo, buscando a vitória, não simplesmente só querer competir. A gente não Exato. foca também 100% só na vitória, a gente procura se esforçar, mas Sim. o objetivo é vencer, Sim. não somente competir. Sim, Isso. sim, e com certeza alguns momentos que antigamente eu não fazia, que hoje em dia eu estou fazendo também, que algumas provas não são menos importantes, mas são, são menos equivalentes às outras. Sim. Que, por exemplo, eu tenho um indoor daqui, eu acho que 2, 3 semanas, e eu tenho um ranking que é daqui uma semana. Eu vou utilizar esse ranking para ir bem no indoor, que era uma coisa que eu não fazia antigamente. Antigamente eu ia no ranking para quê? Para ganhar. Eu ia e vai que vai. E daí no indoor, às vezes eu chegava mal. Às vezes eu chegava meio capenga, sabe? Porque eu gastei tudo no outro, então meu cavalo tava cansado. E tudo isso. Então, às vezes, não dava bom. Hoje em dia, com eu tendo mais organização e mais foco no meu objetivo e tudo, eu sei me organizar muito melhor no que eu tenho que fazer, quais eu tenho que ganhar e quais eu tenho que participar. E é algo que me ajudou muito. Me ajudou muito. Que legal, cara. E aí hoje você sabe separar cada momento, cada etapa. E eu não me importo com o que os outros estão pensando, imaginando de mim sobre aquele momento. O que importa é que eu sei o que eu vou fazer depois dessa semana, no próximo mês, mediante o que eu quero, mediante a minha organização. Sim, Isso. sim, isso O mesmo. que mudou na tua vida enquanto pessoa, Gustavo? Pessoal, Pessoal, eu diria que mudou muito o meu jeito de pensar, principalmente em relação aos meus objetivos e às minhas metas. E também diria que melhorou muito o jeito que eu trato as coisas. Que antigamente eu não tratava com tanta maturidade, hoje em dia eu trato com mais maturidade. Claramente eu sei o momento que eu tenho que tratar algo com seriedade e quando eu posso brincar. Mas eu diria que hoje em dia eu estou tratando muito mais as coisas com mais seriedade do que eu tratava antes.
e isso tem me ajudado bastante. Mais seriedade, mais maturidade do que antes. Sim. Você tá com quantos anos? 14? Eu tô com 14 anos. Mas a mente parece que tá com quantos anos, cara? Ah, eu não sei. Todo mundo me. Ó, Mas não o que os outros falam agora, o que você sente. o que eu sinto que eu sou um garoto de 14 anos com sonho e com determinação. Só isso. Sim, mas parece que depois, porque essa é a pergunta que eu ia chegar no final. Eu Você tá com 14 anos, mas você se sente hoje, depois desse processo que a gente começou a expandir e trazer novos pensamentos, novas sinapses aqui dentro para você, novas valetas neurais. 14, mas a mentalidade de quantos anos hoje, no teu modo de ver? Olha, Esse treinamento. a minha mentalidade. Pô, eu acho que a mentalidade sempre vai continuar a mesma, porque eu sou um garoto de 14 anos. Não diria que eu tô com uma mentalidade de 16, porque a minha mentalidade de 16 vai ser melhor que a minha mentalidade de hoje com 14. Então, eu não posso dizer que, eu acho que eu tenho uma mentalidade de 16, porque quando eu tiver 16 eu vou achar o quê? Que eu tô com uma mentalidade de 20? Então, eu acho que estou com uma mentalidade de 14, só que muito mais focado no que eu tenho que fazer e muito mais determinado nas coisas que eu tenho que fazer que outra pessoa de 14 anos. Sim. Eu sinto. Desculpa, e essa deixa tua dos outros? Quanto que os Sim. outros acham, então, de você? Olha, teve gente já que me falou que eu tinha 16, tem gente que acha que eu tenho 15, já teve gente que até achou que eu tinha 17. Por quê? Porque quando eu fico em cima do cavalo, eles não veem a minha altura. E eu sempre perguntei, nossa, por que você acha isso? E eles sempre me dizem a mesma coisa. É porque você pula muito mais alto que todo mundo, você pula mais cavalos que todo mundo, e você sempre está no pódio. Eles me falam essas três coisas. E eu fico meio impressionado às vezes, porque outra vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele me disse que ele não sabia a minha idade. E ele me disse que eu tinha 16 anos. E eu perguntei, nossa, por que você acha isso? E ele me falou, não, é que você tá pulando 1,30 m. E todo mundo que pulou 1,30 m tá com 16, tem 17, por aí. E eu pensei que você tinha 16 também. E eu fiquei meio loucão das ideias, porque eu não sabia, nossa, por que esse cara que acha que eu tenho 16 anos? E hoje em dia, depois de tudo que a gente fez, e depois desse trabalho, eu tô entendendo por que eles acham isso. Porque se eu comparo as outras pessoas que têm minha idade, eu realmente tenho mais determinação no que eu tô fazendo. E sei que essa mentalidade que eu tenho vai me levar muito mais além do que se eu não tivesse ela. Se eu não tivesse uma mentalidade normal, se eu falasse, vai que acontece, ou e vai que dá boa, ou qualquer coisa assim, eu tenho certeza que eu não teria os mesmos, como posso dizer, os mesmos prêmios que eu já tive, as mesmas vitórias que eu já tive, e principalmente as mesmas coisas que eu tenho hoje em dia. E eu acho que é muito importante isso. Legal, cara. Qual que foi a maior transformação, a principal, Gustavo? Transformação? A principal transformação, eu diria que... Bom, essa é uma boa pergunta, hein? Porque teve várias. Mas eu diria que, como eu já comentei muito durante essa aula aqui, que seria a minha determinação. A minha determinação aumentou muito mais de antes e de agora. Aumentou muito. Porque antigamente a minha determinação era o seguinte, era vamos entrar e vai que dá, se der deu, se não der não deu, putz, que pena. Hoje em dia a minha determinação é
Não, a gente vai entrar, a gente vai ganhar, não existe esse negócio de não vai dar. Se não deu, o próximo campeonato vai dar, porque eu tô me esforçando para ganhar esse negócio aqui e não tem ninguém que vá bater de frente. Que antigamente era meio, não deu, que pena. Acontece, entende? Que é algo que hoje em dia não é assim, é muito melhor. Muito, muito. Foi essa determinação que você foi buscar. E eu compartilho com você, Gustavo. Eu leio muitos livros, média 2 livros por mês aí. Leio muitos artigos, várias pesquisas, estudo muitos cases. Trabalho com muitos atletas nesses últimos 20 anos aqui. E essa palavrinha, cara, Gustavo, é o que realmente faz você, é o que realmente faz as pessoas se tornarem grandes campeões. Não é o tal do talento nato, do dom, ou com habilidade eu tenho. As pessoas têm algumas predisposições. Eu uso dizer a palavra predisposições para algumas atividades. Só que somente ter essas predisposições, que eu não chamo de talento, que é o que eu gosto de dizer, essas facilidades, essas predisposições sem ser determinado, realmente não vai Tá certo, tá chegar certo. e não vai levar a pessoa a lugar A algum. determinação é tudo para qualquer esporte, não tanto para o salto, mas para Qualquer esporte, cara. qualquer esporte. E na vida, né, Gustavo? Exato. Sem ela você não chega em nenhum lugar. Você precisa ter. Gustavo, se você pudesse definir ou dizer o que é esse nosso treinamento, como é que você dizeria, não, né? Como é que você diria o que é o tal do treinamento mental que a gente fez aqui, cara? Pô, é bem complicado, porque uma palavra só Não uma palavra. Eu sempre pergunto para você não é uma palavra, mas como que você definiria o treinamento mental que a gente passou aqui? Tá. Como eu definiria? Eu definiria que é algo que me reconstruiu, em outras palavras. Me viu todo. É como se fosse um Lego. Eu tenho todos os pedacinhos lá e eles estavam fora de ordem. Uau. E agora eu tô como. Eu tô como posso dizer? Me tiraram da minha zona, de tudo, me tiraram e me reconstruíram, só que de uma maneira muito melhor. Me reconstruíram de uma maneira que eu estou muito mais focado, determinado, presente nos momentos e de uma maneira que realmente só me ajuda, só me ajuda. E Você usou o exemplo do computador. Então a gente reprogramou você aqui. Você trouxe o sim, Lego. A gente remontou você. sim, E além do Lego, a gente teve então a imagem do seu futuro, que é a tampa do Lego, para eu saber como ter uma boa montagem do Lego. sim, Essa metáfora do Lego e da reprogramação mental. exatamente. Ô Gustavo, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta? Olha, tem várias coisas que dá para recomendar isso, porque não necessariamente precisa ser para o esporte, que nem a gente falou no começo, que realmente o meu objetivo era para o meu esporte hipismo, mas com esses ensinamentos com certeza eu vou levar tanto para a escola quanto para a vida pessoal. Eu vou saber me organizar melhor, vou saber o que eu tenho que fazer em certos momentos. Mas se eu fosse recomendar isso para outra pessoa, com certeza eu falaria que é algo que vai te ajudar principalmente a você estar mais focado, ter determinação, saber o que fazer, quando, como e aonde, e principalmente, que eu acho que acima de tudo, entender a sua responsabilidade e entender quando você tem que agir e como você tem que agir. Por exemplo, você não pode ir querer ganhar tudo, sendo que o campeonato que você realmente tem que ganhar, você vai mal. Você tem que saber que esse campeonato eu vou me economizar, eu não vou correr tanto, e no próximo campeonato eu vou dar o meu máximo, porque é esse que eu tenho que arrasar, dar show. E eu acho que seria algo que eu recomendaria por isso, para conseguir organizar melhor as coisas na cabeça de quem não consegue tanto
E mesmo se conseguir, consegue mais ainda, entende? Mesmo que o cara seja bom em organizar, tenha uma boa organização, acho que isso o ajudaria, né, a melhorar ainda mais, com certeza, com certeza. Com certeza ajudaria a melhorar ainda mais. Se por acaso a gente não tivesse se conhecido, Gustavo, como é que você estaria hoje? Olha, eu digo que se a gente não tivesse se conhecido, eu estaria na mesma mentalidade que eu estava antes. Com certeza, eu acho que eu teria melhorado um pouco, porque ia ter levado mais competições, ia ter levado mais paulada, por assim se dizer. Mas acho que a nossa consulta me economizou tempo, que nem eu falei antes. A nossa consulta me economizou fácil, uns 2 anos de competições e de treinamento. Que se a gente não tivesse conhecido, eu teria levado muito mais tempo para adquirir essa experiência, adquirir como posso dizer, esse trabalho, essa mentalidade que hoje em dia eu tenho. Eu acho que eu só teria a mesma mentalidade daqui a uns 2 anos. Então eu diria que eu, Gustavo Gibelli, se eu não tivesse nessa consulta e tivesse tido essas consultas, eu acho que eu não teria essa mentalidade que eu tenho hoje e só ganharia ela daqui 2 anos. E hoje em dia, se eu continuar fluindo, digamos que eu teria muito mais maturidade quando eu tiver daqui 2 anos eu vou ter 16. Então, quando eu tiver 16 anos, eu vou ter muito mais maturidade do que eu tenho hoje. Muito Porque mais. a gente já adiantou esse ganho, Exato. a A gente já gente já expandiu adiantou. Isso essa mesmo. visão, empenho, Isso mesmo. determinação, foco, organização, maturidade, comportamento, mais cobrança, planejar, enfim. Meu amigo, estamos chegando ao fim. Meu amigo filho da dona Gisele e do seu Gustavo. Aliás, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para os seus pais. Cara, eles são tudo para você, assim como você é Certo. tudo para eles, com toda certeza. Qual que é a Certo. mensagem que você gostaria de deixar aí para os seus pais, por favor? Sinceramente, a mensagem que eu gostaria de deixar é só agradecendo eles por tudo que eles fazem por mim, tudo que já fizeram, tudo que vão fazer por mim. E principalmente pelo apoio que eles têm em mim. Eu só tenho a agradecer eles porque eu sei muito bem que, por exemplo, meu pai trabalha muito. Meu pai tá sempre viajando e tudo, e ele faz questão de sempre estar me vendo meu puar, sempre tá ali apoiando comigo, algo que ele não precisava. Que ele faz questão sempre de todos os meus campeonatos e tá atrás de mim, me ajudando e, por exemplo, com tal cavalo eu uso tal boleteira e tal espora. Ele tá ali atrás carregando a espora do cavalo que eu nem vou usar, só vou usar depois, mas ele tá ali, ele tá atrás. E daí ele vai acumulando informação, e daí chega no final do dia ele fala, então, você podia ter feito tal coisa, que vai te ajudar no próximo campeonato. E eu acho que isso é algo muito bom mesmo. O apoio dos pais é a melhor coisa que dá para ter. E eu só tenho a agradecer por eles. Boa! Senhoras e senhores, esse é meu amigo, então, Gustavo de Belli, futuro atleta campeão do nosso querido Grande Prêmio de Santa Amaro. Tá escrito, tá registrado, tá gravado aqui. Hoje a nossa conversa, então, foi com essa fera do hipismo aqui de Curitiba. O nosso título foi um salto de sucesso. Gustavo, foi um prazer conhecer você, trabalhar, treinar você. Obrigado. Que Deus te abençoe, cara. Que Deus te ilumine de verdade. Que você realmente salte as dificuldades, os obstáculos da vida. Que você realmente avance cada vez mais para o seu objetivo, para a sua meta. E, cara, parabéns pelos pais que você tem. Parabéns por tudo que você tem. Realmente é um privilégio que você é hoje. Mas, enfim, cara, gratidão mesmo, viu? Igualmente, obrigado mesmo. Me ajudou muito. Então é isso. Se você gostou, se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, escreve seu comentário ou envia essa live aqui com o Gustavo de Belli para outras pessoas e outros atletas. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, Gustavão! Valeu, tamo junto. Até!